Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, a ideia hoje é dar continuidade à sequência de vídeos que eu venho gravando sobre o extrato previdenciário do INSS. No último vídeo eu falei sobre uma pendência que costuma aparecer no extrato previdenciário de contribuintes individuais que prestaram serviço à pessoa jurídica. Hoje nós vamos conversar sobre uma pendência que costuma aparecer no extrato previdenciário dos empregados, ou seja, daquelas pessoas que em algum momento da vida já trabalharam de carteira assinada, tá? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sandy, eu sou advogada previdenciária e eu quero pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para outras pessoas. Também se inscrevam aqui no canal para que vocês consigam acompanhar essa série de vídeos falando sobre temas tão importantes em relação à Previdência Social. O vídeo de hoje, então, é sobre a sigla PADM-EMPRE. Nós vamos entender o que ela significa, quando que ela costuma aparecer e também como resolver essa situação no INSS, tá? Bom, e para começar, é bom entender que essa sigla ela pode aparecer em duas ocasiões muito específicas, tá? O que ela significa, então? Quando aparece essa sigla lá no seu extrato previdenciário, significa que a data de admissão ou a data de rescisão do seu vínculo de trabalho, ela está constando como sendo anterior ou posterior à própria constituição daquele CNPJ. Como assim? É como se, por exemplo, a empresa tivesse informado para o INSS, para a Receita Federal, enfim, que o seu vínculo de trabalho começou ou terminou antes mesmo daquela própria empresa existir. Isso geralmente acontece, né, apesar de parecer meio estranho, quando existe uma sucessão empresarial, né? É bem comum disso acontecer quando há uma mudança de CNPJ durante aquele período que você trabalhou na empresa. Porque o que acontece? Quando existe essa mudança de CNPJ, geralmente a segunda empresa, né, o segundo CNPJ que é constituído, ele assume as obrigações do CNPJ anterior. Então, quando esse novo CNPJ vai lá na Receita Federal informar sobre as situações e os dados dos seus funcionários, ele acaba dizendo o seguinte: olha, esse funcionário aqui foi admitido nessa data e a data de constituição ali do CNPJ é esta. Então, para a Receita Federal e para o INSS existe aí essa divergência, esse choque de informações. Outra situação que isso pode acontecer também é quando o funcionário ele é transferido de uma empresa para outra. Porque nesse caso vai acontecer a mesma coisa, né? A segunda empresa no qual você vai trabalhar também vai assumir essas obrigações trabalhistas e quando ela for repassar as suas informações para o INSS, ela vai enviar informações a respeito da sua data de admissão lá na outra empresa. Então, o que você tem que verificar, tá? Qual que é a dica principal, a orientação principal que eu dou aqui? Verifique as últimas páginas da sua carteira de trabalho para identificar se houve uma sucessão empresarial ou até mesmo uma transferência que você talvez não lembre. Porque nesses casos é bem provável, né, que tenha havido esse erro e essa divergência lá no seu extrato previdenciário que vai precisar de correção. Outra situação que também costuma aparecer esse indicador no extrato do INSS é quando, por exemplo, existe uma tentativa de fraudar tempo de contribuição a mais. Então, vamos supor, por exemplo, que o seu José, ele completou os 65 anos, achava que tinha tempo de contribuição suficiente e deu entrada na aposentadoria. Mas depois ali de 3 ou 4 meses, ele veio a receber uma negativa do INSS sob a justificativa de que ele não tinha tempo de contribuição suficiente, que faltava, por exemplo, 2 anos para ele conseguir fechar o tempo necessário. O que ele faz então? Ele tem um amigo que é empresário, ele entra em contato com esse amigo e pede para que ele faça o registro no nome dele, nessa empresa, como se ele tivesse trabalhado lá, não sei, de 2000 até 2002, sendo que a empresa desse colega dele começou a funcionar em 2005. Então, pode até ser que esse colega dele consiga fazer isso, mas como forma de evitar essas práticas fraudulentas, lá no extrato do INSS vai ficar aparecendo esse indicador, PADM-EMPRE.
Mas se esse não é o seu caso, você realmente trabalhou para aquela empresa e ainda assim está aparecendo essa sigla no seu extrato, existe sim a possibilidade de você regularizar e conseguir contabilizar esse período para sua aposentadoria, tá? Como que você vai fazer isso? O procedimento é o mesmo em relação a outras pendências que podem vir a aparecer no seu extrato. Você tem que abrir um acerto de vínculos e remunerações pelo 135, depois vai aparecer um protocolo lá no aplicativo do meu INSS e você vai apresentar esse requerimento e também apresentar os documentos comprobatórios, que nesse caso aqui é a carteira de trabalho, certo? Ah, Sandy, não tenho mais a carteira de trabalho, perdi, foi extraviada, enfim. O que você vai fazer então? Existem outros documentos que podem enviar comprovar a regularidade desse vínculo de trabalho e um deles é o extrato analítico do FGTS. Então você vai se dirigir à Caixa Econômica Federal, solicitar o seu extrato analítico completo de forma carimbada e assinada pelo funcionário que lhe atender. Se você gostou desse vídeo, se a informação foi útil para você, deixa aqui o seu comentário, a sua curtida e também se inscreve no canal para que você não perca nenhuma informação em relação à aposentadoria, INSS, CNIS e etc, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo.